Bom dia, eu sou o Paulo, sou da UEL. Eu sou o presidente da mesa. Vou instruir, vou indicá-los como serão as apresentações. São 15 minutos cada apresentação, 5 de comentários, totalizando 1 hora. Depois teremos uma sessão de perguntas do chat. Apresentando quais são os participantes. Como dito, eu, Paulo Guilherme, sou da UEL. Eu vou apresentar o trabalho Emprego da IH na Pandemia, relacionado ao Covid de 2019. Quem vai debater é o Matheus de Machado Pereira, que está sendo representado pelo seu colega, coautor, Ronaldo, da UFSM. Além deles, nós também teremos o trabalho da Roberta, a Roberta Moreira Wichaman. Ela é pós-graduanda em Economia do Instituto Brasileiro de Ensino. Ela apresentará o trabalho Assimetria na Fiscal Policy and Financial Stress in Brazil, Evidence from Threshold VAR Approaches. E esses são os 3 trabalhos. O Ronaldo, teremos também a Roberta e o meu. E estes são os apresentadores. Acredito que a gente possa dar início aos trabalhos. Eu começarei, seria o primeiro, na sequência, depois de 15 minutos, teremos os comentários do Roberto, do Ronaldo. Em parceria com o William Abodeia, ele está finalizando o doutorado dele lá na Exalc. Nós conversando, através do diálogo com os hospitais e os gestores, verificamos a necessidade, uma dúvida comum entre todos sobre o futuro do faturamento dos hospitais que atendem ao SUS, devido à pandemia Covid-2019. Então, formulamos este trabalho que estamos apresentando para vocês hoje, o emprego da IH na pandemia, uma análise temporal de previsão durante o enfrentamento do Covid-2019, que busca prever como o nível de faturamento, o nível de internamento, de ocupação dos leitos dos hospitais do Paraná. Na introdução, 2019, na China, na província de Wuhan, especificamente, apareceu o agente patogênico 2019, nCoV. E logo ele se expandiu rapidamente por todo o mundo, mas antes deste vírus encontrado em Wuhan, tivemos casos de outros vírus, também da mesma família, do mesmo grupo do nCoV, em Hong Kong, Singapura ou Coreia do Sul, que são o MERS, o SARS, que foram controlados de maneira melhor, mais bem feita, do que o caso em Wuhan. E esse vírus encontrado em Wuhan logo evoluiu, desenvolveu, expandiu, se tornando um SARS-CoV-2. Ele mutou. E como que nós procuramos ver o nível de ocupação dos leitos, do faturamento, através da IH, que é a autorização de internamento hospitalar? A função inicial, a principal função da IH é pro faturamento, pagamento. Só que como ela traz muitas informações relacionadas aos internamentos, ao tipo de internamento no hospitalar no geral, claro, relacionado ao SUS, também ela é usada para várias outras investigações, não só para o faturamento. Vários trabalhos científicos a utilizam, como no caso nosso. E nós procuramos prever o nível de faturamento dos hospitais, das casas que atendem o SUS até o final de 2022, até dezembro de 2022. Então, são 2 anos, 24 períodos. E até o término da pandemia. O arcabouço utilizado foi o ARIMA sazonal, que emprega fatores autorregressivos de média móvel,
Também como direcionadores informais, tivemos o ACF, o PACF, os gráficos que indicam a autocorrelação e as médias móveis, as variações, também critérios de informação AIC, DIC e Hanakin. Agora, estudos relacionados ao coronavírus. O que a comunidade vem estudando e o que vem sendo aplicado? Costa e da Silva, 2020. Antes de partirmos para os estudos, aqui apontar para vocês que, devido à relevância atual do tema, algo que vem sendo bem discutido, a maioria dos trabalhos são bem atuais, com exceção da metodologia, o arima sazonal. Todos os trabalhos eles são bem recentes, como veremos na sequência. Então, Costa e Silva, eles verificaram a variação do PIB de 96 até 2019, utilizando o Holt Winters, multiplicativo, o arima sazonal também, e o linear dinâmico. Perfeito. E, buscando averiguar o balanço da epidemia, nos 3 países europeus mais sofreram com a expansão inicial do Covid, Ceylan também utilizou o ARIMA. Khan e Gupta, outros autores que, além de utilizar o ARIMA, também usaram o NAR, autorregressivo não linear. Vemos vários trabalhos não só com uma metodologia, mas vários diferentes aproximações com diferentes metodologias, buscando verificar os resultados e debater os resultados dos diferentes métodos aplicados. E Benevunto et al., de 2020, ele utilizou o GraphQL 2019D, que é exatamente a mesma versão utilizada no nosso trabalho. O GraphQL que não é muito aplicado no Brasil, mas em estudos fora do internacional vemos alguns autores que utilizam, mas de qualquer forma também usamos o Stata para ratificar os resultados vindos do GraphQL 2019D. Sai et al. Usaram os vetores de suporte SVM. Percebam que o ARIMA ele é bem aplicado, mas também temos vários outros métodos. Materiais e métodos. A IH, a autorização de treinamento hospitalar, foi retirado do Tabnet, que é um portal do SUS, que disponibiliza várias informações relacionadas ao SUS. Pegamos do início de janeiro de 2011 até dezembro de 2022. Através da metodologia Box-Jenkins, determinamos o modelo. Como já dito, utilizamos o GraphQL e o Stata. O arcabouço ARIMA ele foi apresentado a primeira vez de maneira inédita em 1976 por Box-Jenkins e depois revisado em 2016 por Box-Jenkins, Vincent e Young. Panorama do faturamento hospitalar na epidemia. O vírus 2019 nCoV ele surgiu, ainda temos dúvidas da onde veio, mas acredita-se, vários trabalhos eles trazem para nós que ele veio do BAT-CoV, é um vírus que é comum em animais, principalmente morcegos, e o humano contraindo este vírus mutou, tornando no 2019 nCoV. Logo, a enfermidade espalhou rapidamente por todo o mundo. Em fevereiro de 2020, apenas 2-3 meses já tinha alcançado 25 países. E também temos outros vírus da mesma família. Alguns não são tão danosos ao humano como os mais recentes. Barreto, Barros, Carvalho et al. 2020 apresenta alguns esforços necessários para combater o Covid. E esse combate inicial ele é feito através, como na vanguarda da luta, pelas UBSs, da Atenção Primária de Saúde, que é o primeiro acesso da população com o sistema público de saúde. Agindo nas UBSs, a chance de conter a expansão do vírus aumenta bastante, consideravelmente. Hong Kong, Singapura e Japão são ótimos exemplos de controle do vírus através de estratégias de diligência, conseguiram conter muito bem a expansão.
O AIH é o formulário que permite saber as características daqueles que estão sendo internados. Já falei um pouco sobre isso. Tem muitas informações utilizadas não só para faturamento, mas também para trabalhos. Bottega, Andrade e Guedes, 2019, comentam sobre a dependência dos hospitais que atendem o SUS com o repasse que foi comprometido dado a retração do número de leitos ocupados, dado o cenário da pandemia. Nos resultados, tivemos que o surto reduziu drasticamente os internamentos eletivos, afetando o nível de ocupação dos leitos. Lá em março, abril de 2020, aconteceu uma redução abrupta dos internamentos. E, através deste fato, verificando o ocorrido, nós resolvemos aplicar um estudo formal para verificar, para tentar identificar uma quebra estrutural. Tá, houve uma redução, mas chegou a ser uma quebra estrutural? Então, efetuou-se o teste de Zilot-Andrews e logo percebeu-se que, mesmo havendo uma redução considerável, não foi considerado uma quebra estrutural. Por isso, não comprometendo a análise. Para identificar a estacionariedade, Dick Fuller aumentado. Também na composição do Dick Fuller aumentado, também incluiu-se tendência de dummies e sazonalidade aditiva. Essa é a nossa série, partindo lá de janeiro de 2011 até dezembro de 2020. Percebam que lá em março, abril, tivemos uma redução, aquela redução que eu estava comentando, mas foi verificado, não foi considerado uma quebra estrutural. Também, buscando ratificar a estacionariedade da série, que, como já vimos, não é estacionária, também foi aplicado o KPSS, que corrobora com o resultado do Dick Fuller aumentado. Partindo da não estacionariedade, nós verificamos os gráficos FAQ e FAQ-P, que buscam, de maneira visual, indicar quais os modelos devem ser compostos para tentar resolver a questão, o melhor ajustamento da série. Chegamos em três modelos, também vimos os critérios de AIC, BIC e Hanakin. Dentre os três, o que nós decidimos, o que escolhemos foi o 202.01012, devido à composição de resultados, normalidade no resíduo, que possibilita verossimilhança, análise por verossimilhança, uma série assim, de 100 amostras, não houve problema de autocorrelação, nem de heterocidacidade, por isso escolhemos ela. Também tivemos testes formais, como o Jacques-Bera, e também o multiplicador de Lagrange, para buscar verificar, de maneira não só informal, mas também formal, a boa adequação do modelo. E aí está os resíduos após 12 defasagens de uma diferenciação sazonal que consideramos o suficiente para estabilizar a série. Após 12 defasagens e uma diferença sazonal, aplicamos novamente o teste de Fuller e assim foi mostrado que a série estava estacionada. O FAQ-P mostra essa variação de positivo-negativo indica sazonalidade na série. Então, o gráfico FAQ-P, apesar de ser um teste informal, auxiliou demais na composição, para chegarmos naquela composição exposta. Como já dito, as outras duas composições, elas tiveram critérios inferiores, valores inferiores, assim, melhores. Mas, considerando toda a composição, como já dita, de normalidade no resíduo, problema de autocorrelação, heterocidacidade, ficamos com a 202.010. Aqui estão os resíduos após a correção, após a aplicação. Com exceção do 12º momento, verificamos estabilidade na série. A previsão, percebam que à medida que o tempo passa, o desvio padrão, a variância aumenta e o modelo ele perde força, perde aderência. Aqui está a nossa série agora com a previsão, partindo lá
no início de 2021 até o final de 2022. Percebam que o nível inferior foi mantido e o resultado foi constante. Considerações finais: montante de faturamento semelhante ao período precedente, foi mantido aquele patamar inferior. O crescimento do erro padrão, com o passar dos períodos, mostra que o arcabouço aplicado ele perde força e que, como sugestão, como deficiência também sugestão, nós verificamos o Paraná. Também é desejado a expansão, talvez fazer a previsão para a região sul ou para o Brasil como um todo, ou até mesmo para micro-regiões, comparando setores pequenos, menores, não só do Paraná, mas como do Brasil, como região norte ou região sul. Eu agradeço a presença de vocês, a atenção de vocês. Rapidamente, algumas referências muito relevantes: Almeida, Medeiros, Botega, Box e Jenkins, que tiramos o arcabouço, Celia e Leite. Essa apresentação, agradeço. Agora eu vou entregar a palavra para o nosso colega Ronaldo, para ele fazer os comentários e a colaboração. Obrigado. Bom dia a todos. Eu gostei muito do teu trabalho, principalmente pela revisão da literatura. Ele abordou bastante temas recentes, que mostram uma importância desse tema na atualidade. As tuas considerações finais ali também gostei do que você propõe para trabalhos futuros. Eu acredito que ainda há espaço para fazer uma análise sobre as mesmas regiões, para ver se há características dentro do próprio Paraná, verificar as características internas. Eu fiquei com dúvida somente do teu trabalho, assim, no geral, eu gostei bastante. A concordância está tudo certinho. Eu só fiquei com dúvida no teste de autocorrelação de Jung-Box, que lá no texto eu vi que tu colocou que a hipótese nula do teste seria que os resíduos apresentariam autocorrelação serial. Eu não sei se estaria correta essa interpretação, porque para mim, o Jung-Box, que eu conheço, claro, eu não sou muito da área de predição, eu posso estar fazendo uma afirmação errada. Mas para mim, o Jung-Box, a hipótese nula seria de não autocorrelação de resíduos. Eu não sei se teria algo a pontuar nesse quesito. Certo. O Ronaldo, pode ser, eu vou ter que verificar, pode ser que eu tenha efetuado o teste antes de adequar a série. Pode ser. De qualquer forma, eu vou analisar, vou verificar se realmente é isso. Eu agradeço o comentário, agradeço por você ter visto isso. E eu vou buscar me informar e adequar caso não esteja correto. Não, no geral era só isso. Eu acho que foi a única coisa. O trabalho está bem estruturado. A questão de revisão não tem nem que questionar, porque são trabalhos recentes, mostra a relevância do tema atualmente. O que é difícil de a gente achar trabalhos recentes, muitas vezes a gente sai a campo e só acha trabalhos muito antigos, né? E daí fica difícil. Sim. Mas, no geral, é só parabenizar mesmo. Perfeito, eu agradeço os seus comentários, vou procurar verificar o que foi indicado, o que foi visto. E caso mais alguém queira comentar sobre o trabalho, nós ainda temos alguns minutinhos, fiquem à vontade. Bom, caso ninguém queira falar mais nada, vamos dar sequência na apresentação. Agora, finalizando o emprego da EH, temos na sequência a simetria na transmissão dos preços, resultados para o mercado de gasolina das maiores cidades do Rio Grande do Sul entre 2005 e 2018, apresentada pelo Ronaldo, coautor do principal autor Matheus. O Ronaldo está representando e será ele que mostrará o trabalho para nós. Logo na sequência, o debatedor será a Roberta. Posso falar para você, Ronaldo? Esse aqui.
Bom, esse trabalho ele é um estudo sobre a assimetria na transmissão dos preços dos resultados para o mercado da gasolina nas maiores regiões, maiores cidades do Rio Grande do Sul, entre 2005 e 2008. Ele é feito por Matheus Machado de Pereira, por mim, Ronaldo Torres, e o professor Reisoli Bender. Tá. A gente tem a seguinte questão: os repasses dos preços dos combustíveis teriam resposta simétrica dos postos de combustíveis em relação à alteração nos preços distribuidores? Há uma grande literatura, tanto nacional como internacional, que aponta que o mercado de combustíveis geralmente apresenta assimetria nos repasses. O que seria essa assimetria? Elevações dos preços seriam repassadas com maior intensidade aos consumidores do que as reduções. E como não teria trabalhos para a região sul, a gente buscou analisar para as principais cidades do Rio Grande do Sul, no caso, as cidades que teriam acima de 100 mil habitantes, se essa relação é verdadeira. Também, a gente associa também os custos de se obter a informação em relação à prática de preço pode levar a uma resposta simétrica por parte dos postos de combustíveis. Os postos de combustíveis, muitas vezes, eles têm um mercado local e eles têm uma influência de alterar os preços sem que os consumidores busquem concorrentes, verificar os preços dos concorrentes. Bem como também, geralmente, os consumidores eles recebem a informação de que a alteração no preço na distribuidora pode levar a um aumento nos postos combustíveis. Então, muitos dos consumidores, eles antecipam o consumo de combustível, fazendo que muitas vezes aquele choque de demanda eleve o preço, porque os postos, com aquele aumento da demanda, reduzem as reservas e sejam obrigados a aumentar os preços de maneira mais assídua na elevação dos preços dos combustíveis. Esse estudo também ele tem uma importância pela parcela significativa do consumo de gasolina no Rio Grande do Sul, sendo que representa 3,5% do PIB. Lembrando que também regiões subdesenvolvidas, como o Brasil, caso do Brasil, a gente não tem uma estrutura de transporte coletivo boa. Geralmente, boa parte no caso, boa comparado com países desenvolvidos. Geralmente, a gente é grande dependente de transporte, no caso, rodoviário. E isso pode pesar ainda mais, deixar os consumidores ainda mais reféns dos preços dos combustíveis. A nossa revisão se baseia nos três principais autores, que é Balk et al., que em 1908 estudou a relação dos preços da gasolina dos Estados Unidos, em que ele chegou a resultados que a demanda contribui para o aumento do ritmo dos aumentos dos preços nos postos combustíveis. Isso se deve ao fato que o consumidor ele sabe que o preço aumenta na refinaria, isso vai aumentar nos postos combustíveis, então ele antecipa o seu consumo de modo a se proteger dessas variações futuras. Esse mesmo argumento foi utilizado por Salvini em 2016 para o mercado do etanol na região de São Paulo, que, segundo ela, o possível fato gerador da assimetria de curto prazo é a antecipação do consumo, como forma de proteção frente às variações. Salto em Matos, em 2018, fala dos efeitos de escala dos postos de combustíveis poderiam causar a assimetria. No caso, os postos de combustíveis, muitas vezes, eles têm um estoque grande, então, geralmente, eles podem, no caso, comprar o combustível no momento de baixa, em vez de momentos de alta. Se aquele efeito é temporário, eles conseguem não adquirir o combustível a um preço elevado. E isso poderia aumentar a sua margem de lucro.
A estrutura do mercado nacional, como todos sabem, a gente só tem um agente no mercado que trabalha com refinamento de petróleo para a produção de gasolina, que é a Petrobras. Em contrapartida, a gente tem diversas distribuidoras, no caso, mais de 120 distribuidoras. Porém, esse mercado é altamente concentrado em 3 distribuidoras, que é a Raízen, Ipiranga e BR. Elas detêm mais de 60% da distribuição dos combustíveis no mercado nacional. Aqui a gente tem um gráfico da variação dos preços da gasolina no atacado e no varejo. Lembrando que aqui é a variação apenas. A linha tracejada é os postos de combustíveis, que é o varejo, e a linha contínua é o atacado, que é os distribuidores. Percebe-se que a linha tracejada, os postos de combustíveis, eles tendem a repassar com maior intensidade do que o atacado as variações positivas. Aqui é um ponto e aqui é outro. Isso pode ser uma característica da simetria. No caso, os preços dos combustíveis seriam repassados com maior intensidade a variações positivas. O modelo empírico é um modelo de correção de erros, sendo que o preço do atacado é a variável dependente. Lembrando que o ECT é construído a partir da regressão simples entre o preço no atacado contra o preço no varejo. A gente seleciona os resíduos e separa as variações positivas e as variações negativas, que é representado pelo ECT positivo e ECT negativo. E junto a gente diferencia o preço no varejo e as variações positivas é associada ao alfa positivo e as variações negativas ao alfa negativo. Nisso, a gente realiza um teste F, que ele identifica se, no curto prazo, que é o alfa, apresenta uma simetria, sendo que a hipótese nula é de simetria dos preços. Já o do lambda é para o teste que avalia no longo prazo. Para teste de validação do modelo, a gente usa o teste T de Haber-Collier, que é para testar quebra estrutural, o teste de raiz unitária Phillips-Perron e o teste KPSS, que é para identificar a ordem de integração. Lembrando que para a aplicação dos modelos de correção de erros, a gente precisa que seja a ordem de integração 1. No caso, as séries não podem ser estacionárias em nível, elas têm que ser estacionárias apenas em primeira diferença. Tanto para a gente poder realizar os testes com integração em Lagrange, como para aplicar o modelo de correção de erros. Lembrando que, posterior a esses testes, a gente realiza o teste de Greuch-Pagan e teste de Runge-Box, sendo que o primeiro é para heterocedacidade e autocorrelação, e o segundo é de autocorrelação, para verificar se os modelos apresentam esses problemas. Caso eles apresentem esses problemas, a gente vai utilizar a estimação Price-Weinstein, que é uma estimação robusta a esse modelo, a esses problemas. Os dados são coletados junto à ANP, são na frequência mensal, no período de 2005, no caso de janeiro de 2005 a dezembro de 2018, cotados a termos nominais e mensurados em reais por litro, individualmente para cada uma das cidades analisadas. Foram analisadas as cidades que apresentam população superior a 100 mil habitantes. Esse critério se deve ao fato que, na base de dados, cidades que têm menos de 100 mil habitantes contêm muitas falhas, há períodos que não há coleta de dados, então a gente teria problema em interpolar esses dados, então a gente preferiu analisar só para cidades que têm acima de 100 mil habitantes. No caso, para o Rio Grande do Sul, são 20 cidades. Os resultados. Apenas a cidade de Bento Gonçalves apresentou quebra estrutural pelo teste de Haber-Collier. Lembrando que, como ela apresentou quebra estrutural, a gente preferiu excluir ela da análise. Todas as variáveis apresentam, as variáveis das demais cidades apresentam ordem de integração em 1, podendo aplicar o modelo de correção de erros e o teste em Lagrange. Lembrando que a única que não apresentou com integração foi Erechim, que foi excluída junto com Bento Gonçalves, no caso dessa análise. E o teste de autocorrelação no Runge-Box evidencia que 5 cidades não apresentaram autocorrelação serial e o teste de heterocidade
no caso do conjunto de 18 cidades. Apenas 5 não apresentaram autocorrelação serial. E o teste de heterocidicidade de Breusch-Pagan evidencia que 7 cidades não apresentaram heterocidicidade. Então, boa parte apresentou problema de autocorrelação e heterocidicidade. Então, a gente utilizou a estimação robusta para esses casos para corrigir esses problemas. Aqui a gente tem o mapa das cidades que apresentaram a assimetria no curto prazo, lembrando que 77% das cidades analisadas apresentam assimetria de curto prazo, com exceção somente para Bagé, Guaíba, Passo Fundo e Uruguaiana. Para a assimetria de longo prazo, a gente já houve uma redução no número de cidades que apresentam simetria. No caso, 22% das cidades analisadas apresentam simetria, sendo elas cidades de Canoas, Pelotas, Rio Grande e Uruguaiana. Vale lembrar que Uruguaiana, primeiramente, ela não apresenta simetria de curto prazo, mas de longo prazo ela apresenta uma simetria, sendo que é a única cidade de longo prazo que apresenta uma simetria negativa, que no caso seria que as reduções seriam passadas com mais intensidade do que as elevações dos preços. A simetria de curto prazo encontrada nesse estudo colabora com a percepção de Salvini, de que a demanda, no caso a informação de que os preços vão aumentar por parte da Petrobras, faz com que os consumidores busquem antecipar seu consumo, e isso causa um choque na demanda e posteriormente eleva os preços nos pós-combustíveis, fazendo isso, no caso, não acontece para redução. Geralmente, na redução dos preços, os consumidores vão esperar baixar para depois abastecerem. Então, isso pode ser um fator que está levando a assimetria para boa parte dos resultados. No longo prazo, a assimetria dos pós-combustíveis como forma de recuperar prejuízos anteriores. Já no caso do Uruguaiana, essas 3 cidades aqui anteriores, no longo prazo, elas tiveram simetria positivas, que, no caso, as elevações são repassadas com mais intensidade do que as reduções. Já para o Uruguaiana, é o contrário. As variações negativas do preço da gasolina são repassadas com maior intensidade do que as elevações do preço da gasolina. Isso se deve muito ao fato de que os consumidores podem estar ultrapassando a fronteira buscando um combustível mais competitivo, fazendo com que os postos de combustíveis localizados na Uruguaiana repassem as suas variações negativas com maior intensidade de modo a incentivar que haja consumo interno em vez de o consumidor ultrapassar a fronteira para buscar esse combustível. Um ponto aqui que eu vou frisar é uma matéria que saiu ontem que há uma diferença muito grande entre o combustível brasileiro e o da Argentina, sendo que nesse momento o combustível da Argentina está praticado pela metade do preço. Então, em condições normais, que não tivesse que apresentar um teste para poder passar a fronteira, seria muito viável o consumidor ultrapassar uma ponte de 1 quilômetro e abastecer no país vizinho a um preço menor. Considerações finais, os resultados indicam que, para o curto prazo, 77% das cidades analisadas apresentam algum tipo de transmissão assimétrica dos preços, enquanto que, para o longo prazo, 22% das cidades apresentam tal falha de mercado. A assimetria é relacionada a problemas que envolvem a capacidade de estoque dos postos, que não permite que eu repasse variações no curto prazo, como também a racionalidade dos consumidores em antecipar o consumo a fim de se proteger de possíveis elevações no preço. E era isso no meu trabalho. Perfeito. Roberta, por favor, quais são as suas considerações? Obrigada, Paulo. Ronaldo, se por acaso, eu estou tendo uma obra aqui em cima, se escutarem barulho de martelo, é a obra que está... Não, isso é tranquilo. A pandemia fez a gente aprender isso. Também aqui é um barulhão sempre. Então,
Ronaldo, obrigada pela tua apresentação, né? Então, o que eu vi seu trabalho, resumidamente, né? Ele verifica empiricamente, né, a ocorrência de assimetria na transmissão dos preços de combustível nas maiores cidades do Rio Grande do Sul, né? E você testa a hipótese de assimetria de transmissão de preços do varejo para o atacado e utiliza a abordagem de MCE, não é isso? Uhum. Eu acho assim, ó, o teu trabalho aborda um problema de pesquisa mega relevante, tá? E bastante atual, né? O seu exercício empírico, ele foi realizado de maneira cuidadosa, achei, tá? Os resultados encontrados são mega interessantes, tá? Ele evidencia aí a existência de assimetria, né, de transmissão de preço, né, sobretudo no curto prazo, tá? E aí o elogio, né? Pesquisa relevante, atual, exercício empírico realizado de maneira cuidadosa, tá? Ao meu ver, o teu trabalho carece um pouquinho de uma revisão e necessita de uma revisão de texto, tá? Para tornar o texto um pouco mais fluido, sabe? Para quem está lendo, deixar ele, se você dar uma olhadinha no teu abstract, assim, tipo a última, começa lá no teu abstract, a última frase, né? E aí eu já falo para tu dar uma revisadinha no inglês ali, tá? Deixar ele um pouco mais fluido para o leitor, tá? Conectar as ideias ali, porque se você estiver pensando em submeter, né, eu acho que você deve pensar em submeter um artigo, sim, para um periódico científico, vale a pena essa revisão, tá? Do texto como um todo, tá? Dá uma olhadinha no abstract também. E aí, como sugestão, eu não sei se vocês pensaram nisso, né, como para dar um pouco mais de robustez aos seus resultados, né? Eu acho que seria interessante considerar um modelo com mudança de regime. Eu não sei se vocês, aí fica a pergunta, vocês pensaram nisso, né, quando vocês estavam... Pelo seu sorriso, eu acho que sim, né? Já conversaram sobre isso, então, para a gente ver, né, para você passar a permitir verificar ali a alteração de preço, da política de preço da Petrobras em 2016, né, como é que isso impactou a simetria da transmissão de preço, né? Tá, então a pergunta que eu te faço é essa, mas deixa eu só terminar de colocar isso no final, se puder responder. Uhum. E aí a alternativa seria de dividir a base de dados, né, em antes e depois dessa alteração, mas aí eu não sei se você já tentou fazer, se é possível fazer, porque você traz uma abordagem que utiliza dados de longo prazo, né, pressupõe dados de longo prazo, então, não sei, de repente atualizar a base, né, para ganhar um pouco mais aí de anos, enfim, né, ampliar essa base. Uma alternativa seria mesmo a utilização de modelo com mudança de regime, né, até para teste de robustez, aí só para saber se vocês pensaram nisso. E aí... se você puder também, aí eu deixo como sugestão, microfundamentar, né, explicar melhor, microfundamentando mais os seus resultados, também seria bastante interessante se você microfundamentasse mais os seus resultados ao longo do texto, assim, né, e ao longo do texto e principalmente os seus resultados, né. Por exemplo, explicar aí a perda do consumidor em termos de excedente, né, que é capturada aí pelas firmas, que as firmas são os postos de combustível, então se tu trazer, deixa aí como uma sugestão, trazer um pouco mais de microfundamento, se não pelo texteiro, mas mais ali nos resultados, tá? Então era isso, meus comentários, já só 5 minutos, né? Parabéns, Ronaldo, parabéns aos coautores também, e revisa o texto, me fala um pouquinho aí sobre o modelo de regime, e mudança de Bom, regime, se vocês pensarem nisso. na época, esse trabalho foi um TCC da graduação, né? Na época, eu não tinha conhecimento dos modelos TVAR, TVEC. Então, tipo, a gente, na época, não fez isso. Mas eu acredito que há espaço para fazer. E também a questão eu pensei na época em fazer para avaliar a mudança de regime da política da Petrobras, né? No caso, em 2016, julho de 2016, foi feita essa alteração. Só que o problema é que assim, a gente tinha uma base de 2005 até 2018. Daí seria só 2 anos. Então, tipo, eu estou esperando passar um pouco de tempo para poder fazer. Então, agora a gente já tem uma base, já tem 6 anos a mais, daria para pegar 6 anos atrás, 6 anos a mais, para ver se tem uma diferença. O intuito agora é em estudar essa parte, de botar modelos não lineares, talvez já incluir um painel, que eu acho que para a cidade seria melhor, para analisar o conjunto todo. E também
Agora a gente já tem cidades que apresentam certa estrutura, como Uruguaiana. Uruguaiana tem o problema da fronteira, que eu acho que valeria a pena estudar só Uruguaiana, porque ela se distingue das demais. Ela não dá de curto prazo, mas ela dá de longo prazo e ela favorece o consumidor no longo prazo. Eu acredito, eu penso agora em talvez abordar esses pontos que foram visualizados no âmbito geral, porque como o trabalho era muitas cidades, a gente não tem como focar tipo nas cidades, por exemplo, que tem refinarias do Rio Grande do Sul, como Canoas e Rio Grande. Então, eu acho que quando a gente faz o trabalho meio amplo demais, foi mais para descobrir, no caso, as cidades que apresentam problemas. E agora a gente vai tentar introduzir essa parte em trabalhos futuros, eu acredito. Enquanto as coisas, as recomendações, a gente vai fazer uma revisão que veio um parecer, a gente já ajustou como foi submetido antes, eu acredito que tenha muitos erros, né? Então, a gente está ajustando com o tempo. Quanto Você demais, eu submeteu agradeço. aonde? Onde você submeteu? Eu submeti na Sinergia da FURG. Já foi aprovado, mas não foi publicado ainda. Uhum. Joia. Não, então você já tem até como se diz, ideias de fazer o teste de robustez até do que eu já falei aqui. Então, Sim, isso. atualmente eu estou trabalhando com a hipótese diferente, como as oscilações do preço da gasolina influenciam a inflação. E eu estou utilizando esses modelos T-Vario, TVEC e os painéis. Quando eu terminar essa parte, eu vou voltar para a estrutura de mercado. Eu achei poucas referências do T-Vario. Aí ontem de noite eu fui ver que o teu trabalho aborda isso. Até eu vou, depois da sessão, eu vou tentar ler o teu trabalho completo. Tem muitas dúvidas ainda sobre o T-Vario. João, esses congressos também servem para isso, né? Da gente fazer esse network, aqui, essa troca de figurinha, né? E pegar o e-mail de todo mundo, porque a gente pode conversar depois também, caso queira, né? A gente conversa depois também das sessões. Obrigada, Ronaldo. Eu que agradeço. Obrigada, Obrigado Paulo, pelas sugestões e complementação. Perfeito. Roberta, pode seguir apresentando o seu trabalho. Tá, então deixa eu compartilhar aqui. Como eu estou aqui com 2 monitores, gente, eu queria que vocês vissem se vocês estão vendo somente a minha apresentação aqui, meu mouse mexendo aqui. É isso, né? Sim. Tá. Então, vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho sobre política fiscal e índice de estresse financeiro usando a metodologia aí, né, do TEVAR, né? Threshold Approach, né? Aqui, eu sou a Roberta, como o Paulo apresentou, eu sou professora do mestrado em Economia do IDP e do Banco Mundial. O Werley e o João Caldeira são meus coautores nesse paper. O Werley é doutorando do programa de pós-graduação em Economia e da Federal de Santa Catarina, e o professor João Caldeira, professor do Departamento de Economia também da Federal de Santa Catarina. Tá? Então, vamos lá. Só um pouco de por que, né, falar sobre política fiscal e sistema financeiro. Na verdade, essas relações entre política econômica e sistema financeiro, né, já tem recebido mais atenção ainda dos economistas, dos pesquisadores, né, desde após a crise das hipotecas subprime em 2008, tá? E aí a gente volta com um problemão que a gente está vivendo agora, que o Paulo trouxe aí na apresentação dele, que é a pandemia da Covid-19, né, que também resulta em perturbações econômicas e incertezas, né, e afetam aí a nossa política econômica e os mercados. Tá, então, só um pouco da introdução, de por que falar sobre isso, né, de um tema atual também, aí como o tema do Ronaldo, assim, eu considero, né, que a gente fala, né, para fazer frente a esses períodos de turbulência, essas desacelerações econômicas, respostas anticíclicas dos formuladores de política passam por estímulos fiscais, por estímulos monetários. Então, a ideia do paper vem muito daí, né, de estudar esses eventos. Vou chegar lá mais na frente, tá? Então, vamos lá. Um pouquinho da revisão da literatura, de novo, né, assim,
essas relações, né, entre atividade econômica, mercado financeiro, estabilidade financeira, crise financeira, ela já vem sendo estudada há muito tempo, né? Não é assim como o Covid, que de repente, de um ano e meio para cá, começou a bombar a publicação, né? Então, é uma literatura bem conhecida já, né? E aí eu coloquei alguns, vou passar mais rápido por isso, né? O artigo está disponível para vocês, né? E depois todas as referências com mais calma. Mas eu queria destacar aqui o Balakrishnan, em 2011, eu vou voltar nele depois, né, que usou um índice de estresse financeiro para investigar períodos de turbulência nos mercados financeiros, né? E aí a gente vai usar um pouco do que o Balakrishnan fez, adaptar para o Brasil. Então, eu destaquei ele aí. Tá, mas a gente tem estudos aí também, desde a crise de 2008, estudos da economia avançada, como é que foi as reações dos mercados emergentes. Tá? A gente tem aí também estudos de outros países, Canadá, enfim, e eu vou passar um pouco mais rápido aqui, vou chegar no Brasil, né? E que essas pesquisas também envolvem o mercado financeiro brasileiro, tá? É um paper, o nosso paper, meu e o professor Marcelo, a gente publicou ali na RBE lá em 2013, um paper decorrente do meu doutorado na época até, a gente avaliou a existência da assimetria na resposta de política econômica, enfim, isso já vem sendo estudado de novo há um bom tempo, mas a gente aproveitou também esse período de pandemia e mais uma outra turbulência para estudar essas relações, incluindo esse período, né? Então, qual foi a motivação, né, motivação desse trabalho específico, né, desse trabalho aqui? Né? Então, não existe estudo sobre respostas de política econômica no Brasil, claro que tem, né? Mas a nossa pesquisa aqui, né, a gente faz o quê? A gente busca investigar as respostas monetária e fiscal, tá? Em períodos de crise, usando o indicador de estresse financeiro, que a gente vai chamar aqui de SI, né, como variável de limite, tá? Para identificar os dois estados. Então, o regime, no nosso e sempre levem isso até o final da apresentação, né? O que é o regime? A gente divide em dois estados, tá? Que é o nosso regime de baixo estresse, que é o período de crescimento econômico, e o regime de alto estresse financeiro, que é a desaceleração econômica, tá? E aí sim é uma lacuna, né, nesse campo, usando metodologia de vetores autoregressivos com linear, que é o nosso threshold VAR, nosso querido TVAR, né? E por que o TVAR, né? O TVAR permite modelar a não linearidade, e a gente vai mostrar lá na frente os resultados que a gente faz do teste de linearidade, enfim, das respostas das políticas fiscais e monetárias, né? E aí, trabalhando no Banco Mundial, a gente começa a fazer apresentações com esses gráficos, deixar mais colorido, né? Então, aqui é uma resposta do imposto fiscal que eu coloquei aqui para representar o nosso TVAR na apresentação. Então, qual é o objetivo? Né? O objetivo principal do trabalho é estimar as respostas de política fiscal e monetária, tá? Durante o episódio de instabilidade no mercado financeiro doméstico. Certo? Então, o nosso objetivo principal é esse. O que é isso? Né? A gente busca avaliar se as respostas políticas monetária e fiscal no Brasil foi contracionista, ou seja, anticíclica, em momentos de crescimento, e expansionista em períodos de retração. Então, lembrando os dois estados que eu falei no slide anterior, na motivação ali, dos dois estados do TEVAR, tá? E a nossa hipótese é que esses eventos podem levar a reações assimétricas dos formuladores de política, tá? Ou seja, as autoridades fiscais e monetárias, elas têm respostas diferentes dependendo do estado do mercado financeiro, tá? São perguntas nesse sentido, né? Aí, o objetivo específico aqui, eu vou destacar, investigar a existência de nulidade na política fiscal e monetária causadas por estresse financeiro. Ok? E aí vem o meu, aqui para deixar mais feminina a apresentação, né? A figurinha. Então, vamos lá, o índice de estresse financeiro. O que é isso, né? Um episódio de estresse financeiro pode ser definido como um período de interrupção no funcionamento normal do mercado, né? Do mercado financeiro. Tá? Tal como gerado, por exemplo, as incertezas aí trazidas pela Covid-19, né? O que é um período de estresse financeiro? Tem como característica, eu trouxe 5 características do período, que é a maior incerteza sobre o correto valor dos ativos, maior incerteza sobre o comportamento dos investidores, aumento de assimetria de informação,
É o Ronaldo aí. Aumento de assimetria de informação entre credores e devedores, menor disposição para manter ativos de risco e diminuição do desejo de manter ativos menos líquidos, que é a fuga para a liquidez. Né? Essas são características, né, de estresse financeiro. Tá? E aí eu trago aqui para vocês, aí eu volto a falar do Balakrishnan, em 2011, que desenvolveu um índice de estresse financeiro para mercados emergentes, tá? E aí, com base no índice que já existia de 2009 até para países desenvolvidos, e a gente usa esse FSI como base aqui para calcular isso no Brasil, né? Então, o índice é composto por 5 variáveis: é o beta do setor bancário, retornos de mercado de ações, volatilidade do mercado de ações, spread da dívida soberana e o índice de pressão de mercado de câmbio. Tá? E aí eu trouxe só a equaçãozinha básica dele para vocês darem uma olhada, né? Então, para reproduzir, né, o índice agregado de estresse financeiro para um país, os 5 componentes são padronizados e são somados, tem um índice, né, que a gente chama do índice agregado. Tá? Método. Vamos lá, né? O que eu gosto de destacar aqui, né? Que quando a gente analisa o comportamento da política econômica, né? Seja ela fiscal, seja ela monetária, é importante a gente lembrar que ela possui 2 componentes, que é o discricionário e o componente de regra, tá? Que a gente chama de automático e discricionário, enfim. E que esses componentes, eles podem trazer caminhos diferentes, tá? Eles não necessariamente precisam seguir o mesmo caminho. Então, a prociclicidade tem uns trava-língua aqui, né? Pode estar presente em apenas um dos componentes, tá? Por exemplo, existe a possibilidade do componente de regra ser anticíclico, aí o componente discricionário ser procíclico, né? Isso pode acontecer, tá bom? Então, essa aqui, o que a gente fez, né? A gente, em método, simplificadamente, tem muitas equações, eu descobri ontem à noite que eu tinha 15 minutos só de fala, então, quem quiser entrar na especificação, né, de cada método que a gente utilizou aqui, o paper está aí disponível na página da PECSU, enfim, vocês têm um artigo completo, e também podem me contactar depois, enfim. Tá? Porque é muita coisa para falar e a gente tem só 15 minutos. Então, vamos lá. Então, o que é que a gente fez aqui, né? Primeiro, a gente calculou o índice de estresse financeiro, o FSI, para o Brasil, usando Balakrishnan e essas adaptações, enfim, vou falar, depois eu vou mostrar os dados e tal. Em seguida, o que a gente faz? A gente estima o parâmetro de referência, tá? Que é o TEVA, que a gente chama de mainstream TEVA. O mainstream, que é o TEVA sem os impulsos da política fiscal, tá? Em seguida, o que a gente faz? A gente adiciona os impulsos da política fiscal de acordo com cada método desse aqui. O método da OCDE, o método do FMI 2016, o método holandês, o método do FMI 2008 e o método do fito de calma, tá? Então, a gente vai adicionando e cada método desse tem sua especificaçãozinha, tá? E, por fim, a gente reestima as equações do modelo e estimamos as funções de impulso e resposta generalizadas, tá? E seus intervalos de confiança, vou mostrar para vocês, de todos os 6 modelos. Tá? Então, o método é esse, o passo a passo do método é esse, tá bom? Vamos lá. Aqui de novo, né, para ficar mais... Aqui é só mostrando o TEVA, as equações, vou pular isso aqui. O impulso de resposta generalizado. Tá? Vamos lá. O que a gente usou de dados? A gente usa dados mensais, tá? De séries temporais, né? Para o período de fevereiro de 2010 a novembro de 2020. Tá? Então, a gente puxou aí até novembro de 2020 para tentar captar o período da pandemia, né? O Covid-19 aí com turbulência. Certo? E a maioria da nossa base de dados aqui, vocês podem ver que foram retirados aí do Banco Central, da série de tempo do Banco Central, tá? E aqui eu coloco... Aqui tem o índice de estresse financeiro que foi calculado pelos autores, né? Quanto é produto interno bruto, produto interno, superávit primário, gasto do governo. Então, está tudo representado aí, todas as bases. São 2 slides aqui, eu pulei um, peraí. Né? Mostrando para vocês a base de dados que a gente utilizou com a maioria, de novo, a série do Banco Central e os códigos. Tá bom?
Então, vamos lá para os resultados, né? Então, primeiro resultado que eu trago para vocês é o resultado, a tabelinha do teste de estacionalidade, né, de séries temporais. Então, a gente faz de novo, né? Para cada, olha só, para cada modelinho daquele, né, de OCDE, FMI 2006, modelo alemão, tá? O paper está escrito em inglês, tá? Então, aqui eu peguei a tabela do paper para colocar, por isso que a tabela está em inglês, tá? Só para justificar aí para vocês. Então, de novo, aqui os nossos resultados são de fevereiro de 2000 a novembro de 2020, tá? Que é um intervalo de tempo que inclui dados relacionados à Covid-19, a gente tentou fazer isso, né? E aí é só uma tabela que sintetiza as estatísticas descritivas, né? A primeira tabela mais... Aí o segundo resultado que eu queria mostrar para vocês é exatamente o índice de estresse financeiro, tá? Que aqui, os valores acima de zero, como é que a gente interpreta isso, né? Valores acima de zero são considerados high stress regime e abaixo de zero, low stress, tá? Então, de acordo com o threshold, a gente tem 59,3% das observações em regime de baixo estresse e 40,7% em regime de alto estresse, né? E aqui a gente vê 9, vocês estão vendo essa corzinha mais escura aqui atrás, talvez tenha ficado clarinho, né? Mas a gente pode ver que são 9 períodos, né? De estresse. E olha só, aqui o último representando a Covid-19 aqui, né? A gente consegue captar. Tá? Não sei se está dando para ver, tá com o meu clarinho, mas vamos lá. Então, a tabela 2, a gente traz, né? A seleção de leves do TEVA, tá? E os testes de linearidade, né? Então, aqui a gente testa a presença de não linearidade em 6 modelos, tá? Então, a gente faz aí o teste de razão de massa e semelhança, sugere a existência de não linearidade em todos os casos testados, tá? De acordo com os p-valores. Tá? O painel aí está dividido, a tabela está dividida aí no painel A e no painel B. O painel A são os resultados do critério de formação bayesiana, né? A seleção de defasagem do TEVA. E o painel B, o teste formal de linearidade, vamos dizer assim, né? Onde a gente justifica a utilização do modelo TEVA, né? Tá bom? Então, vamos para o próximo. Aqui eu trago uma tabela. A tabela 3 é como se fosse o conjunto de possíveis resultados, porque como a gente roda 6 modelos, na verdade, às vezes fica um pouco confuso, né? O que é alto regime? Depois a gente está lendo, vai ficar um pouco, né, confuso. O que é low stress? O que é high stress? É crescimento, né? Então, low stress, crescimento, high stress, downturn. E a gente colocar aqui essa tabela de todas as possibilidades, vamos dizer assim, de resultados que podem, né, acontecer. Assim, a gente tem nossas políticas contra ciclos e pró-ciclos. A martelada aqui está né, no modelo de low stress, no modelo de high stress, e o que é que a expectativa do que a gente espera que aconteça na hora que a gente vê os resultados, e o que é que seria o não convencional. Então, assim, que são as possibilidades, né? Tá no quadro resumo para ficar de melhor entendimento, porque às vezes pode parecer um pouco confuso, né? Com muita coisa. Então, aqui a gente tem os TEVAs, tá? Eu tenho quantos minutos, Paulo? Já estou nos resultados. Já passou, mas fica à vontade para finalizar, Roberto. Tá, então eu vou finalizar aqui. Só mostrar o tempo da resposta rapidinho, tá? Então, de novo, né? São 6 modelos. Aqui eu começo pelo TEVA mainstream. Tá? O que a gente vê aqui, né? De modo geral, o resultado está em linha com o que se espera da política fiscal anticíclica, né? Tá? Expansionista nas crises e contracionista no crescimento, né? Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar meu mouse, né? E a resposta da política de novo, né? Aqui é low stress, em cima, embaixo é high stress, e assim eu vou manter esse mesmo padrão para os outros, tá? Em termos de layout aqui para entender, né? Então, monetária Selic, do lado direito de quem está vendo, né? E fiscal, a resposta fiscal do lado esquerdo de quem está vendo, tá? Então, a gente vai
rodando, mostrando todos os impulsos respostas. Vocês estão vendo aí essa parte escurinha é o intervalo de confiança, né? Ali entre, né? Contornando ali o azul e o vermelho, né? O cinzinha ali, né? Que é o intervalo de confiança. Então, aqui é o TEVA para o modelo da OCDE, né? Que os estados mostram que o impulso fiscal foi anticiclo, apenas no regime de baixo estresse, tá? Importante ver sempre aí os intervalos de confiança. O TEVA do modelo da FMI 2016, né? Que sugere aí um caminho procíclico para o impulso fiscal, tá? Veja o intervalo de confiança sempre aí, porque a gente vai sintetizar isso na tabela aqui, para fazer um comparador, que deixa eu pegar a tabela anterior, fica mais fácil de comparar as coisas. O TEVA aí no modelo holandês, né? Que também vem, o resultado do modelo vem do impulso fiscal procíclico em ambos os regimes, tá? Aí tem que observar para o FMI 2018, o modelo FMI 2018, né, que aponta o comportamento anticíclico, mais com ligeiras alterações na velocidade, né, e tempo de duração da resposta. E, por último, o filtro de calma, né, que a autoridade fiscal atua de forma anticíclica na fase de crescimento do ciclo. Tá? Então, a gente roda tudo. E aqui é um quadro resumo para a gente tentar resumir todos esses resultados, impulsos e respostas encontrados, né? Então, em geral, aí, os resultados sugerem que o impulso fiscal foi principalmente procíclico no regime de baixo estresse, né? Enquanto a regra fiscal foi anticíclica. Tá? E isso é confuso, às vezes, por mais que a gente tem que parar para pensar um pouquinho, né? Em outras palavras, aqui o que eu quero dizer, né? Nas fases de crescimento, a política fiscal foi expansionista no impulso, mas, em geral, contracionista. Né? Ali, quando eu coloco ali os tracinhos, né, que foram significantes, tá? E ali no final tem o prociclo, né? A contagem de quantas vezes foi prociclo, a contagem de quantas vezes foi contracíclica e a contagem do que foi não significante, tá? Esse é o nosso resumão, assim, vamos dizer, dos nossos resultados. Tá bom? Então, nossa conclusão, que eu já estourei meu tempo, né? Então, nossa pesquisa tem como objetivo analisar as respostas monetária e fiscal em períodos de estresse financeiro, usando o índice de estresse financeiro. De novo, a gente calculou esse índice, adaptou esse índice. Já teve um exercício grande aí de fazer essa primeira adaptação e o cálculo do índice, né? Para fazer a variável de limite, tá? Dos dois regimes, de novo, regime de baixo estresse, crescimento econômico, e regime de alto estresse, desaceleração econômica. Então, os principais resultados sugerem que na fase de crescimento a política fiscal foi expansionista no impulso, mas em geral contracionista. No ciclo de baixa, a autoridade monetária foi anticíclica em todos os modelos. O impulso fiscal foi procíclico em 2 dos 5 modelos, é o resumão da tabela que eu mostrei no slide anterior, tá? E essa análise é relevante, né, pois os períodos de crescimento e crise podem levar a respostas assimétricas de formuladores de política, e, no geral, as evidências aqui sugerem que os formuladores de políticas atuam de maneira procíclica. Tá? Então, obrigada. Eu vou deixar aqui o meu e-mail, o e-mail do Werley, que é o aluno de doutorado da Universidade Federal de Santa Catarina, que rodou aqui, ajudou a montar todos esses impulsos-respostas com esse intervalo de confiança, enfim, que deu um trabalho econométrico pesado. Eu gostaria de agradecê-la também, e ao professor João Caldeira também aí por participar aí com a gente do trabalho. Obrigada. Então, vou agora para os comentários. Eu que vou comentar o trabalho da Roberta. Começar falando de um excelente trabalho, uma qualidade muito alta. Eu realmente apreciei a leitura do seu trabalho, Roberta. Você expôs com clareza o objetivo do trabalho, a escolha dos modelos. Eles são todos relacionados, como você expôs na sua apresentação, porém com resultados diferentes. Eles divergem em alguns pontos. Isso traz uma robustez de análise, uma completude. Você tem algo muito próximo que traz vários
talvez traga vários resultados distintos. Isso colabora muito com a conclusão, com o resultado final. Também a interação entre política fiscal e monetária, que você colocou, ambas, interessante, nos momentos nos momentos bons, momentos ruins do mercado, os diferentes resultados que proporcionam riqueza eu já comentei. E também, algo que me chamou muita atenção, que achei muito inteligente, é a caixa de resultados na página 16. Você também incluiu na sua apresentação, que traz de forma resumida tudo, porque realmente, quando a gente lê o seu trabalho, nós vamos lendo, e tem primeiro um resultado, daí tem a colaboração, tem o argumento sobre o resultado, daí tem na sequência outro, e assim por diante. Daí, no final, expondo daquela forma, as coisas se encaixam muito bem, e fica muito simples para quem está lendo compreender tudo que foi feito, tudo que foi analisado. Então, sintetiza muito bem, parabéns também pelo quadro da página 16. E nas considerações finais foi colocado que a política fiscal, em momentos de crescimento, foi expansionista, né, de maior parte dos resultados, mas contraditória, como regra. Ela foi expansionista, mas é contraditória como regra. Eu senti falta, talvez acho interessante, talvez seja interessante incluir o autor, a literatura que expõe que isso é contraditório. Eu li e não identifiquei. Então, talvez isso auxilie a melhorar ainda mais o seu trabalho. Acho que isso é tudo que eu me programei para falar. Realmente uma leitura que apreciei muito, parabéns. E deixo, caso alguém queira comentar, o Ronaldo queira fazer também, complementar alguma coisa referente ao trabalho da Roberta, fique à vontade. Caso não, vamos abrir aí ao chat, caso tenha alguma pergunta. Obrigada, Paulo, pelos teus comentários, pela leitura do paper. A gente está aqui ainda desenvolvendo, né, o paper, toda a parte do estudo econométrico, enfim, a gente fez um trabalhão, mas foi interessante fazer, e agora a gente ainda, ao contrário do Ronaldo, a gente ainda não submeteu, tá? A gente submeteu aqui para a ANPEC primeiro, e agora a gente vai trabalhar ainda um pouco mais nele, para deixar ele um pouquinho mais redondinho para submetermos. Estamos pensando aí em submeter, mas a gente não passou ainda pelo exercício de transformar em artigo para submissão específica de um determinado periódico. Certo. Vamos fazer isso em seguida, né? Vamos fazer isso em seguida. Perfeito. É o formato que foi exposto, o trabalho já está bem estruturado para a revista. Eu até imaginei que talvez eu até vi algumas ideias de revista, mas como você já disse, vocês ainda estão pensando, definindo. Pode falar. Algumas revistas, me desculpe se eu pronunciar errado, várias revistas da Elsevier, que eu pego muita referência, eu gosto bastante, o formato está muito próximo dela, e as publicações de lá eu gosto bastante, acho de muita qualidade, acho que tem tudo a ver com o que foi exposto do seu trabalho. E é isso, muito bom. A gente está de olho mesmo nos periódicos dessa editora, Paulo, e assim, o que eu falei que a gente já escreveu em formato de artigo, né? Mas só para ver se eu não me deixei entender, a gente não transformou ainda num específico para uma revista específica. Foi isso que eu quis dizer, né? Estamos olhando aí uns 3, 4, mas é por aí mesmo, Paulo. Legal. E depois a gente dá o retorno aí do que é que saiu. Por favor. Obrigada. Eu teria uma dúvida se teria tempo. Sim, claro. Pode falar, Ronaldo. Qual que é a frequência dos teus dados? É anual, mensal? Mensal. Mensal. É que eu estava pensando para a tua variável threshold, né? Tu identificou o regime dela, né? No caso, regime de alta e baixa. Teria como implementar para as oscilações, no caso, se está aumentando a tua variável threshold, aplicar uma diferença da tua variável threshold e utilizar a diferença dela para oscilações positivas para ver qual que é o impacto
até poderia fazer tá falando fazer só uma diferença. Não, É no isso? caso, é só para variável threshold. Tu só implementar no teu modelo, tu analisar tudo normal, e daí na variável threshold lá, eu não sei se tu fez no R ou no R, daí tu aplica lá a variável threshold. Eu não me lembro como é que é o nome da variável threshold. Agora me fugiu o nome. O threshold é apenas para classificar, Ronaldo, se o regime está em alto Sim, ou stress ou low stress, né? mas eu pensava no caso se a alteração é positiva ou é negativa, porque muitas vezes o regime está em alta e baixa, o regime pode estar aumentando, mas ele pode estar abaixo da linha, né, do corte. Eu penso de uma forma de analisar quando ele está aumentando, entende? Qual que seria o impacto? Aí a gente vai ter que fazer um outro modelinho aí, né? Não, é só uma dúvida, porque no caso eu estava fazendo dessa forma. Eu estava cortando, em vez de cortar, eu estava fazendo só para os regimes que aumentam. E A gente considera aí dependência de duração, né? porque no caso ali eu vi uma linha que quando ele está em queda, ele está em queda contínua, não é uma queda que oscila, assim, não é um passeio aleatório. Ela é uma queda bem contínua. E quando está aumentando também. Mas eu não sei se... Se a gente considerar o modelo com dependência de duração, acho que a gente consegue captar esse efeito que você está falando aí, Ronaldo. A gente pode. Outra coisa. Não, mas o trabalho, os resultados já estão fechados. Isso é para Mas futura é pesquisa. bom. Legal, você falou. É isso mesmo. Pergunta bem inteligente, contribuindo bem o Ronaldo. Muito bom. E Não, bacana, bacana. uma coisa que eu percebi também, tanto no trabalho do Ronaldo como da Roberta, é a exposição do software. Vocês já falaram que utilizaram o R, né? E eu acho que talvez seja relevante também incluir, falar no momento que vocês explicam a coleta dos dados, onde vocês retiraram, também incluir o R. E é isso. A gente está migrando, né? A minha análise... pode falar. Imagina, eu trabalho muito, Paulo, com saúde, né? Estou fazendo meu pós-doutorado agora na USP, na departamento de epidemiologia, com machine learning, health. Então, a gente trabalha muito, está migrando para, assim, em termos de economia, porque eu gosto de mexer muito ainda no Stata e tal. E aí tem uma, gosto, não tem, pode falar o que quiser, o Stata está aqui. Não, e aí a gente vai migrando para o R, né? E aí agora tem que migrar para o Python, porque agora inventaram um negócio chamado inteligência artificial, né? Mas a gente tem que se adaptar e o que tem melhor do mercado. Eu não largo meu estado está aqui, tá? Ele está abertinho bem aqui do meu lado. Mas é isso, né? Hoje em dia a gente está... A comunidade do R está cada vez mais crescendo mais, a gente acha aí, né, uma boa discussão dos códigos, enfim, uma boa troca, né, de discussão entre o pessoal que faz as análises, os códigos, enfim. Eu acho até que quem sabe o Stata, acho até que o Stata é mais difícil fazer isso. Eu acho que o R é mais, a gente conversa mais, assim, é mais aberto, né, pelo fato do software ser gratuito, enfim, a gente está migrando. Mas eu quero deixar claro que meu Stata está instalado na minha máquina e eu utilizo ainda, tá? Também faz uso. Perfeito. Você comentou que... Desculpa, pode falar, Ronaldo. Não, só para complementar, no caso, eu também tenho a mesma questão. Esse trabalho que eu fiz aí foi no Stata. Eu passei a migrar depois do trabalho, porque, tipo, o Stata ainda não tem como não usar, porque, tipo, os manuais deles são melhores, porque a informação do Stata ali sobre os modelos é muito mais, como é que eu vou dizer, melhor visualizada, melhor dada para o autor. E também tem a questão dos painéis, né? Os painéis no Stata é indiscutível. Ele tem uma variedade muito maior que o R. Eu acredito que a gente não tem como abrir mão do Stata. Não de Embora imediato, o R né, Ronaldo? seja muito bom em séries, né? Sim, concordo com vocês. Sobre a questão do software. Eu queria aproveitar também, já que nós temos uns 15 minutos aí de debate, aparentemente não tivemos nenhuma pergunta no chat,
Comentar também um pouco sobre o trabalho do Ronaldo. Eu fiz aqui algumas notas para te expor. Sim. Foram realizadas aqui as apresentações com a Câmara de Debatentes. Caso alguém tenha alguma pergunta, podem fazer aqui no chat. Finalizamos. Perfeito. Caso ninguém... Vamos esperar que alguém coloque alguma coisa no chat. Caso não, eu vou continuar aqui o meu comentário com relação ao trabalho do Matheus e do Ronaldo. Com questão do curto e do longo prazo. A gente, o economista, geralmente nós falamos muito do curto e longo prazo. E eu percebi dificuldade de compreender o curto e longo prazo no seu trabalho, Ronaldo. Eu sei que é difícil a gente definir o que é curto e o que é longo prazo, mas eu imagino que seja interessante também incluir alguma fala, algum argumento sobre isso. De curto prazo, 1 ano, longo prazo, mais de 1 ano, ou coisa do tipo. Eu lendo, fiquei com um pouquinho de dificuldade de conseguir discernir o que é curto e o que é longo. Então, qual momento eu posso utilizar para análise? O curto, longo prazo, mas qual período? 1 ano, 2 anos? Essa questão é bem relevante. Até foi questionado isso no parecer que a gente teve. O curto prazo, no nosso modelo ali, é 1 mês, porque é a diferença do mês passado para ver qual é o impacto no mês presente. Então o curto prazo seria 1 mês. Já no longo prazo seria superior a 1 mês. Seria como é que se funciona a dinâmica das séries. Então, o longo prazo a gente não tem como... a gente só pode supor que é superior a 1 mês. Mas certo. o curto prazo a gente é 1 mês. Tem modos que fazem a inclusão de defasagens, várias defasagens. Daí o curto podem, faz para 1 mês, pode botar mais 2 defasagens, o lag, e fazer para os 2 meses, 3 meses. Mas eu priorizei no curto prazo 1 mês, porque eu acho que o impacto da gasolina não vai se perdurar por mais de 1 mês. Eu até acho que de preferência, teria fazer semanalmente a análise. Só que daí tem a questão da base de dados, né? Que a gente tem uma dificuldade muito grande da coleta a ser disponibilizada semanalmente. Tem problemas que a greve dos caminhoneiros. A greve dos caminhoneiros foi interrompida, bem dizer, por 3 semanas. A gente teve teve várias cidades que não tinham a coleta de dados. Então, teve vários eventos que prejudicam a base. Então, por isso que a gente fez essa análise apenas para 1 mês e para o longo prazo superior a 1 mês, no caso. Entendo. E também, ali nas considerações finais, você até comenta que a questão da concentração de mercado, verificar futuramente em trabalhos futuros se existe algum tipo de concentração, poucas empresas numa cidade que detém uma quantidade considerável, grande de postos, 1 ou 2 proprietários, a maioria dos postos da cidade. E eu achei muito interessante a questão do cartel. Nós sabemos aqui, eu sou de Arapongas, aqui na região norte do Arapongas, Londrina, é algo muito comentado, a questão do cartel, dos valores trabalhados aqui na região. E achei muito bom, muito interessante. E caso você venha a realizar algo do tipo, por favor, nos informe que achei muito interessante. Esse ponto eu acho interessante. Principalmente eu quero estudar nisso para a região do Uruguaiana, né? Uruguaiana. Porque foge do controle dos pós-combustíveis, porque tu tem uma fronteira que tu passar uma ponte de 1 quilômetro, você abastece em outro mercado. Então, não tem como eles fazerem uma barganha ali ou fazer um conluio a ponto de poder preço. É claro, claro que agora na pandemia tem a restrição, né? Até saiu ontem no Jornal do Almoço o problema, né? Que abastecer na Argentina custa metade do preço no Brasil. Então, meio tanque aqui corresponde a um tanque cheio lá, só que daí tem a restrição de entrada na Argentina, porque tem o teste PCR, né? E o lucro que tu teria ultrapassando, você vai gastar em fazer um PCR. Eu acredito que daria para fazer agora, para esses 2 períodos de 2 anos, ver se teve alguma influência no mercado, porque o mercado foi assimétrico, mas negativamente, que possibilitava benefícios ao consumidor, que as reduções teriam
teria maior impacto que as elevações. Então, eu acho que o mercado uruguaiano seria bom de se estudar, tanto pela fronteira. Sim, pensei uruguaiana também. Perfeito. Acaso alguém, se a Roberto quiser colaborar com alguma coisa, mais alguma coisa, se alguém Só para tiver te mais algum perguntar aqui, comentário. Ronaldo, seu modelo é de correção de erro, né? Então, não poderia dizer que teu longo prazo aí é o período que se leva para a série reverter para a média? Como? Eu não entendi. A série converter... Período da tua série reverter para a média. Ah, esse cálculo eu não fiz, eu até desconheço. No caso do ECT, no caso. Não, o vetor de correção de erros, né? Esse cálculo eu não realizei. Mas eu não sei se tem esse Então, cálculo para o ECT, eu pelo menos não conheço. Eu conhecia para o... Tem. Eu tinha ficado para o modelo TAR, que eu acho que dá para calcular, mas não foi para preços combustíveis, que tu fazia uma razão lá e ele chegava a verificar quanto tempo levava para o reajuste, mas para o TAR eu não sabia até. Até eu vou dar uma pesquisada para ver se Vetor de eu correção incluo. de erros, Ronaldo. Vai te dizer. Vetor de correção de erros, eu não sabia desse tema. Vetor de correção de erros. Não, só para te quiser dar uma olhadinha nisso depois, Não, esse ponto eu acho que eu vou dar uma olhada. Porque eu já fiz isso, mas foi para outros modelos. No caso, só para o modelo TAR. Eu não sabia que tinha isso para o modelo mecanismo de correção de erros. Eu vou ver se eu... Posso falar? perfeito, gente. Caso vocês não tenham mais nada a dizer, nada a colaborar com os trabalhos, com os resultados, nós ainda temos 8 minutos, mas acho válido, caso não tenha mais conteúdo, a gente finalizar por aqui a apresentação, a nossa participação do Congresso. Eu agradeço, Roberta, Ronaldo, a todos que assistiram, que acompanharam, e bom dia.